E aí depois as pessoas podem acompanhar em suas casas, caso não dê para entrar agora. Então vamos lá, gente. O que é esse treinamento Fator DLC Teams? Um pouquinho antes, para a gente começar a nossa palestra. É um treinamento de alto impacto para que o seu adolescente tenha uma conscientização e uma transformação na vida dele a respeito dos dias de hoje, que é um dia, estamos em dias tenebrosos, os adolescentes estão meio estranhos, eles têm comportamentos diferentes demais do nosso, né? E tem um déficit emocional gigantesco, e eu quero trabalhar isso na vida dele. Então, fica até o final, que além de você descobrir como é que tudo isso vai funcionar, que eu vou explicar para vocês, vocês vão ganhar 2 e-books. Dois e-books que eu criei, que normalmente está sendo vendido nas plataformas digitais por R$ 29,90 cada um, mas vocês que se inscreveram, vocês vão ter direito a esse e-book. O primeiro e-book, como melhorar a autoestima na adolescência, que o adolescente tem um problema sério com isso. Isso vai ser uma das coisas principais que eu vou trabalhar lá no treinamento do dia 29. E o segundo e-book, variações de humor na adolescência. Às vezes você fica olhando para o seu adolescente e fala, nossa, que cidadão é esse que está na minha casa? Que eu não conheço essa pessoa. Que cara maluco. Pois é, seu filho. Variação de humor, hormônios, cabeça, pensamento, medo do futuro, medo do agora, e fala que você é um pai quadrado, que não te entende, que você não entende ele, e assim vai. Então, tem 2 e-bookzinhos que vocês poderão ler rapidinho, numa sentada aí de uma tarde, vocês conseguem ler esses e-books e entender um pouco aí essas coisas que acontecem na adolescência. Afinal de contas, todos que estão aqui já foram adolescentes, certo? Bora lá. Eu quero falar hoje, nessa noite, sobre saúde emocional, voltado para a mente saudável, vida saudável. O que isso significa? Por que tem esse tema inicial? O tema de hoje, nós vamos tratar você, pai. Na quinta-feira que vem, nós vamos entender o comportamento adolescente do dia de hoje e fazer uma ligação com o que está acontecendo nos dias de hoje. Antes, já estava esquecendo, eu queria lembrar a vocês que nós vamos ter uma mentoria no dia 29. E a mentora desse treinamento está aqui conosco, é Cristiane Spor. Ela está aqui conosco, ela é terapeuta e trabalha com fazendo atendimento de pais e filhos adolescentes, e o pai que não entende filho, filho que não entende pai. Cris, aqui no final, gostaria que você desse uma palavrinha, tá bom? Eu vou seguir aqui. Fica até o final, que vocês vão conhecer a Cris com mais propriedade. Pessoa sensacional que eu conheci, depois eu explico. Então, vamos lá. Mente saudável, vida saudável. O que é isso na nossa vida? Como é que a gente trata isso? Como que a gente vive? Por que a nossa saúde, às vezes, emocional está tão debilitada? A gente está triste, uma hora está feliz, e é o nosso filho que não obedece, e a escola, e as notas que chegam errado, então é no seu trabalho, e o seu chefe está te amacetando e cobrando demais de você e menos dos outros, e você não sabe o que fazer, e você fica com aquela cara de desesperado, e quer mudar de emprego, aí você muda de emprego, vai para outro emprego, e parece que não está nada certo. A gente tem que começar a olhar para dentro de si mesmo. Porque pode ser que a nossa saúde emocional não está legal. Então a gente põe culpa em todo o resto, em todo o ambiente. E nós temos que prestar atenção. Principalmente para vocês aí que são líderes. Então eu gostaria que vocês me ajudassem com bastante interação. Lá no grupo, vocês colocam para mim aí, eu sou um líder, porque eu vou conhecer um pouquinho mais de vocês. Então, lá no grupo do WhatsApp, se você puder interagir comigo, eu agradeço. Coloca assim, eu sou líder, coloca a sua profissão, por gentileza. Então, nós vamos tratar primeiramente aqui a saúde emocional. O que é a saúde emocional? É como você se sente. Literalmente como você se sente. Então, um exemplo para a gente entender um pouco saúde emocional e saúde física. Por exemplo, se você está com uma dor de cabeça, se você está com dor de estômago, alguma coisa assim, você tem alguns remédios que você realmente normalmente toma e segue a vida. Então você já sabe, dor de estômago, tomar, sei lá, Estomazil, outro remedinho, dor de cabeça, Dorflex, Neosaldina. Agora, o estado emocional, a saúde emocional, é aquilo que você sente, mas você não consegue uma medicação para que isso faça resultado. Então, é como você se sente, como você se enxerga. É você se autoconhecer, saber quem é você nesse mundo. Às vezes você se fala assim, poxa vida, será que eu vou trabalhar a vida inteira como escravo, vou ganhar pouco? Para que isso? Por que eu sou assim? Por que isso aconteceu comigo? Então, nós vamos pensar um pouco que talvez a forma como você está enxergando a vida está fazendo como que
você se sentisse cada vez para baixo e pior. E isso não é para acontecer. Assim, você tem que pensar que sua vida tem que ter propósito. E nós vamos trabalhar essa saúde emocional com inteligência emocional. Beleza? Vamos pensar aqui numa coisa muito importante. Se permitir o pessoal que está chegando aí. Nós temos que entender como que funciona a nossa mente, o nosso corpo, que é ele que vai comandar todas as nossas ações. Então, o nosso cérebro, para a gente começar a entender aqui, a gente tem que lembrar que ele é atemporal. Aí você fala assim, nossa, o que é isso? Palavra difícil. Não. Cérebro atemporal é o seguinte, olha só como é muito legal. Você lembra de uma coisa do passado, muito boa. Lembra agora aí uma coisa do passado muito boa. Coloca aí o nascimento do seu filho, coloca lá no grupo. O filho nasceu, foi um negócio muito bom que aconteceu. Aí aconteceu uma coisa muito boa. Você traz isso à sua mente, mas isso é uma coisa que aconteceu lá atrás. E aí você se emociona, você chora, nossa, como foi bom aquele dia. Ou então, meu filho se formou na formatura, fez a formatura e passou de ano, melhorou na escola, melhorou as notas, sei lá. Você lembra de alguma coisa do passado e nesse momento começa a fazer com que você fique feliz e aí você se emociona, chora. O seu cérebro, ele não está ligado ao tempo que você está agora. Ele conseguiu fazer uma conexão neural, foi lá atrás, trouxe essa imagem para você e fez com que você sentisse sensações no momento e não do passado agora. E é nesse ponto do aspecto da saúde emocional que nós temos que tomar muito cuidado. Porque se a gente só olha para o passado, para lembrar de coisas ruins que nos aconteceram, você vive nesse momento, um momento de tristeza. Agora, se você, segundo o nosso camarada aqui, ó, Augusto Cury, se você só pensa no futuro, você está com síndrome do pensamento acelerado. Você começa a sofrer de ansiedade. E o adolescente tem muito isso, né? Ai, amanhã eu tenho um passeio, amanhã eu vou ter isso, como é que vai ser? Eu vou ganhar um videogame, não sei o que lá, amanhã eu tenho campeonato. E fica ansioso. Mas nós que já temos a parte do nosso cérebro já formada, diferente da deles, a gente começa a sofrer, sua mão, a gente fica, ai meu Deus, o emprego, estou desempregado. Então, o seu cérebro começa a fazer você viver, nesse momento, uma coisa que nem aconteceu. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa saúde emocional. Nós temos que aprender a lidar com ela. E nós vamos começar a entender algumas coisinhas aqui. Olha só que interessante e perigoso. Vamos supor que você brigou com alguém há 20 anos atrás. Coisa do passado. Aí um dia você foi na feira, você foi no supermercado e você deu de cara com o infeliz. Tinha tanta gente para passar na minha frente, tinha que passar justo esse. Então, a sua mente consciente traz para a sua mente sub. Eu falo com os adolescentes e vou falar assim com vocês também, porque é uma técnica que funciona muito bem. Vamos pensar em gavetas? Seu cérebro vai lá e abre uma gaveta. E fala assim, puxa, essa pessoa eu lembro. O seu cérebro abre aquela gaveta daquilo que você estava assim. Ah, esse cara estava me devendo R$10, até hoje não me pagou. E você quer matar ele por R$10. Meu amigo, por R$10 você ficou livre dele. Mas vamos supor que seja outra coisa. Uma traição, alguma de muita grandeza. Então isso traz para sua mente. E somente faz com que você comece a sentir coisas no seu corpo, que é o que a gente vai falar agora. E você começa a ficar como um suado e você fica com vontade de matar aquele cara. Fala, eu vou matar esse desgraçado. Vou matar esse desgraçado que fez isso comigo. Então você começa a fazer com que a sua expressão corpórea, a sua mente, o seu corpo tem que até chegar a suar, treme, porque ele lembrou de uma coisa que estava lá no seu sub que você nem lembrava, mas um ícone, uma pessoa, uma música, um cheiro. Até hoje, eu lembro, porque sempre tive problema com rinite, minha mãe pingava um sorinho no meu nariz, e toda vez que eu começo a ficar resfriado, gente, eu sinto o cheiro daquele sorinho. Já aconteceu isso com vocês? Se aconteceu, coloca aí no grupo aí. Eu sinto cheiro de soro. Eu sinto o cheiro de soro até hoje. Então, até o cheiro, o nosso cérebro tem a capacidade de gravar. Tanto é que se você fechar os seus olhos agora e colocar uma banana na sua frente, você sentir o cheiro, você fala banana. Se colocar uma maçã, maçã. Se colocar uma picanha, você fala, opa, me chama.
Então, o nosso cérebro tem essa capacidade sensacional de guardar tudo, cheiro, imagens, cores. Então, ele abriu a gaveta, viu aquela pessoa e você trouxe isso para sua mente. Falou, e agora? Sentimento, tristeza ou raiva. Então, você vai despertar dentro de você alguma emoção. Choro, raiva, você vai querer bater, gritar. E como isso tudo vai funcionar na sua cabeça? Gerou emoção, gerou um sentimento, né? Uma emoção. Ai, caramba, que droga, puxa vida. Gerou um sentimento, eu quero matar, desgraçado, você quer fazer alguma coisa. Então, gerou em você. Isso tudo vai ser transmitido para o seu corpo. E é aí que começa algumas coisas extremamente perigosas e presta muita atenção. Se você não prestar atenção em toda a palestra daqui para frente, presta atenção agora, porque é muito importante, para você entender porque muitas vezes você está com dor no rim, dor na bacia, dor na nuca, dor de cabeça diária. Porque é o seguinte, quando o seu cérebro abriu a gaveta, buscou aquela coisa que era ruim, gerou essa emoção em você e você fica remoendo, ele solta 3 hormônios dentro do seu corpo. O cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. Alguém aí já ouviu falar sobre esses 3 hormônios juntos, o que ele é capaz de causar no seu corpo? Coloca aí para mim, ó. Escreve aí no grupo, se alguém sabe, que depois eu quero saber com vocês e a gente estudar junto isso aí. Esses 3 hormônios juntos, eles têm uma função bem ruim para você. Toma muito cuidado de não ficar guardando mágoa, rancor, não perdoar. Olha só o que vai acontecer contigo. Você não perdoa, você não resolve o problema, você guarda contigo. Aí o negócio fica gerando uma raiva, um ódio, um sentimento que não passa, e aí isso vai gerando em você essas três substâncias, esses 3 hormônios. É como se fosse um líquido. Vamos falar assim para ficar mais fácil para a gente entender. E ele começa a ser liberado dentro de você. E esse desenho que eu estou colocando aqui na tela para vocês é o desenho de uma célula saudável, uma célula que funciona, que você está com saúde. Só que esses 3 hormônios juntos, liberados no seu corpo, eles geram o suquinho de câncer. É aí que mora um dos maiores perigos da sua vida. Por isso que muitas vezes, não, claro que não é exato isso, né? Mas muitas vezes a pessoa gera uma gastrite, depois uma úlcera, depois tem um câncer de estômago, porque começa a gerar e não consegue se libertar desse mal, e é isso, e é conta para pagar, IPTU, PVA, IPP, um monte de coisa, e aí você começa a ficar desesperado, e aí é seu adolescente que entrou na puberdade, e esse adolescente que quer namorar, o adolescente que arranjou uma namorada e fala, pai, dá um trocado aí pra eu sair com a namorada. Aí você tem que pagar tudo. E você começa a entrar numa roda gigante de problemas que você fala, meu Deus, onde eu entrei? E aí você começa a gerar esses hormônios dentro de você. Toma muito cuidado, você tem que ficar muito ligado a isso. Vamos começar a ver algumas coisas que podem gerar problemas na vida de pessoas adultas. Eu não sei se você já estudou, já viu sobre isso, já já comentaram com você, se já foi atrás, mas não sei se você sabe, tá aí a fonte, eu procurei outras fontes. Você sabia que no Rio de Janeiro morrem mais policiais por suicídio do que confronto com bandido? É, meu amigo, os governadores, prefeituras, sei lá mais quem, dão armamentos pesados para essas pessoas poderem ir para a rua enfrentar, mas não dão suporte emocional para eles. Então, eles veem todo dia, corpo morto, tiro na cabeça, gente morta, pega corpo daqui, põe corpo dali, a guerra da carne, né? E aí começa aquela coisa na cabeça da pessoa, e ele não tem um suporte emocional, não tem uma crise support, né, que está aqui conosco aqui, para dar um suporte. Aí a pessoa fica desesperada e não sabe, não tem com quem nem sequer conversar. Olha só, eu ouvi uma história que é triste, mas é para vocês tomarem cuidado, principalmente para vocês que têm filhos aí pequenos, mas também pode acontecer isso com o seu adolescente. Um pai percebeu que a sua filha estava muito quieta. E filho muito quieto tem coisa aí, né, gente? Filho quieto, vamos investigar que alguma coisa está errada. E ele foi ao quarto para ver o que estava acontecendo. A filhinha dele estava ajoelhada e orando. E ele falou, ele ficou todo encantado. Falei, nossa, minha filha está orando, que legal. Deixa eu prestar atenção no que ela está dizendo para o papai do céu. Sabe o que essa menininha estava dizendo, gente? Ela estava dizendo o seguinte, papai do céu, me transforma num celular, por favor. Sabe o que essa menina estava dizendo na sua imaturidade? Ela estava dizendo para Deus, ou para quem ela acreditava, que
O celular era muito mais legal do que ela. O papai e a mamãe se divertiam muito mais, estava ali com o celular, vendo videozinho, e na hora de brincar com ela não tinha. Tinha muito mais tempo com o celular, tinha muito mais tempo com as coisas de YouTube, videozinho aqui, ou trabalho, mas não tinha tempo com ela. E na sua infantilidade, na sua imaturidade, ela pedia para o Papai do Céu transformar ela num celular. Ou seja, essa menina, ela só queria a atenção dos seus pais, ela só queria tempo de qualidade. Muitos adolescentes, eles têm comportamentos estranhos e repentinos, muitas vezes por falta de atenção dos seus pais. Então, tome muito cuidado, pai, com a falta de atenção com seus filhos. E eu quero deixar uma frase do dia para vocês. Eu sempre falo para as pessoas escreverem a frase do dia, porque aí você aprende mais. Se puder escrever no grupo, para a gente estar interagindo. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Fala aí, você que está em casa, eu vou olhar aqui para a fotinha, quero ver as boquinhas mexendo. Fala aí, ó. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Tá, não estou vendo as boquinhas falando. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Boa, Fábio. Obrigado. Gente, para a gente, então, mudar o nosso status quo da nossa saúde emocional, o que a gente tem que fazer? Ter atitude. A inteligência emocional, que às vezes as pessoas colocam um negócio tão gigante, falam tanta coisa sobre a saúde emocional, é simples, mas é difícil. Simples de entender, difícil de praticar. Mas a saúde emocional tem a ver com a sua atitude. A inteligência emocional tem a ver com a sua atitude. Eu quero mudar a minha saúde emocional, meus sentimentos? Quero. Como? Com inteligência emocional. Como? Atitude. E eu quero trazer para vocês hoje aqui três coisas que você pode fazer, que você deve fazer. Tem muito mais, tá, gente? Eu só trouxe três porque nós só temos um tempo de 1 horinha. Eu quero trazer para vocês sobre autoconhecimento, reconhecer a realidade e ter bons relacionamentos. São atitudes que você tem que ter. Autoconhecimento, fica mais fácil de você tratar a sua saúde emocional, identificar a sua personalidade, porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu fiz isso, mas, nossa, fui eu mesmo que fiz isso. Tem coisa que você faz e fala, nossa, como é que eu pude fazer isso? Você nem se conheceu, nem sabia que você tinha essa capacidade, esse dom. Aí, às vezes, no momento de tensão, alguma coisa, você ele faz. Olha só, cada um de nós temos características diferentes e nós reagimos a situações da nossa vida de maneira diferente. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre pessoas que são melancólicas, coléricos, fleumáticos, sanguíneos. Eu não sou sanguíneo, vocês já vão entender. Fica aí que talvez você não saiba o que significa, mas pessoas sanguíneas são como eu. Tudo é felicidade, alegria, ver positividade em quase tudo, vamos para cima. Tá difícil, mas tá difícil para todo mundo também. Esse cara sanguíneo sou eu. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre como isso funciona e como a gente pode ter inteligência para trabalhar isso. Então, se conhecer, sem se conhecer, é impossível ter inteligência emocional. A nossa inteligência emocional depende da gente se conhecer, da gente saber como lidar com as situações do dia a dia, situações de casa, situações com nossos filhos. Beleza, então isso está entendido. Só que e você, se autoconhece, você sabe o quanto você pode alcançar determinada corrida da vida? O caminho da vitória? Será que a gente sabe? Como é que você reagiria em determinadas situações? Eu vou trazer para vocês aqui um videozinho bem legal. Se não tiver o som saindo aí, não tem problema. Eu quero que você preste atenção como cada um vai reagir. E eu queria que você, logo na sequência, colocasse para mim aí no grupo com qual dessas características você se identifica. Tá? Eu quero que você se identifique se você é melancólico, se você é colérico, fleumático ou sanguíneo, tá bom? Vamos lá. Eu vou soltar esse vídeo aqui. É um vídeo muito bacana, é um experimento que fizeram com crianças lá nos Estados Unidos, fizeram aqui no Brasil também, e ele vai identificar um pouco, você vai se identificar um pouco com uma dessas características. Eu gostaria que você escrevesse no grupo, eu sou mais colérico, eu sou mais melancólico, eu sou mais fleumático. Lembrando que isso aqui tem um exercício, tem uma técnica para a gente descobrir isso a fundo. Só que como estamos numa palestra e temos pouco tempo, você vai se identificar por o vídeo, eu sou mais isso aqui. Lembrando que todos nós temos
somos um pouco coléricos, somos um pouco melancólicos, somos um pouco fleumáticos, e sanguíneos demais, às vezes, como eu. Mas eu queria que você identificasse qual é o seu maior, tá bom? Eu vou soltar o vídeo aqui e você já se identifica aí, tá bom? Vamos lá. Colérico. Bateu, levou. Melancólico, leva pro coração. O fleumático, nossa, não acredito que fez isso comigo. Ó o sanguíneo, esse aí sou eu, ó. Tô feliz com tudo. Colérico, bateu, levou. Bateu, levou. Sei, foi. Fleumático, não acredito que fez isso comigo na cara dela. Ó, ela fica inconformada. O que você fez comigo? Sanguíneo, tá de bem com a vida, gente. Olha lá. Olha o fleumático aí, ó. Não acredita que fiz isso com ele. Eita. Ó, olha lá. Levou e leva pro coração. Olha esse colérico aí, ó. Bateu, levou. Coloca aí pra mim, gente. O melancólico leva pro coração. O melancólico leva pro coração. Não acredito, tá louco. O fleumático, não acredito, inconformado. Coloca aí para mim no grupo, gente. Deixa eu só ver o que vocês já colocaram aqui, ó. Sou líder, tá? A galera da liderança. Vitor melancólico. Ô, Jovita, ele é melancólico. E você? Jovita, Jovita colérico. Né? Bateu, levou, hein, Jovita? Cuidado, hein? Sou mais melancólico, colérico, legal, melancólico. Bom, pessoal, lembrando que depois eu posso passar para vocês, né? Tem um documento que você preenche, ele vai te dar uma nota e você vai descobrir qual é a sua reação. Eu quis trazer para vocês isso, para vocês começarem a se autoconhecer. Por quê? Nós estamos fazendo um treinamento entre pais e filhos. Como é que um colérico consegue se relacionar com um sanguíneo? Colérico, talvez seu filho. Bateu, levou. Aí você ri de tudo. Ele não está entendendo. Ele fala, pô, meu pai fica rindo de mim. Ele não está entendendo que você está levando para o lado da brincadeira. É a mesma coisa, o melancólico, leva para o coração. Depende do que você fala para ele. Ele vai querer levar isso como ferida para o resto da vida. Você entende? Olha como é importante a gente procurar entender quem nós somos, primeiro, para depois nós entendermos nossos filhos. Por quê? Não é porque ele é seu filho que ele vai ser igual a você. Alguém aí tem um filho que é igualzinho a você? Coloca aí. Porque é raro. Meu filho é igualzinho a mim. Fotocópia. Pensa igual, fala igual. Eu gostaria até que se você colocasse, se fosse porque é raro mesmo, e seja feliz. Apesar que quando as pessoas são muito iguais, às vezes é até mais difícil de lidar. Enfim. Então, como que a gente controla um temperamento? Primeiramente, a gente tem que identificar em que nível de equilíbrio nós estamos. Uma pessoa desequilibrada, como é que a gente conhece pessoas desequilibradas e isso é um perigo? Pessoas desequilibradas geralmente são fofoqueiras, gente. Então eu sei que aqui nós não temos pais nem mais fofoqueiros, é lógico, são tudo pais maravilhosos. Ninguém aqui fica falando um do outro mal. Ninguém vai lá para a roda de amigos e fala, nossa, você viu o vestido daquela mulher, que vestido feio. Você viu aquele sapato daquele cara que eu vi? Você viu aquele cara? Não, ninguém. Então, você é uma pessoa equilibrada. Pessoas que falam mal uns dos outros são pessoas equilibradas. Pessoas que só falam coisas negativas. Nossa, olha aqui esse presente para você, estou te dando um iPhone. E o cara fala assim, o iPhone 13? Eu queria o 15. Meu, você deu um celular, está reclamando. Pessoas que são muito alegres. Eu até tomo cuidado comigo mesmo. Eu fico me policiando para não parecer, às vezes, que eu sou muito alegre. Né? Mas pode ser um desequilíbrio. Pessoas que transmitem péssimas energias. Sabe aquelas pessoas que entram no ambiente e cai a energia do ambiente? Falei, nossa, chegou fulano. Deus. Aí você fica, quero que esse mal assim, vai embora, né? Pessoas que desequilibram o ambiente. E pessoas que não conseguem, principalmente, trabalhar em equipe. Se você tem lá no seu trabalho uma pessoa que não consegue trabalhar em equipe, ou se for você mesmo, você tem que procurar o equilíbrio. O equilíbrio, ele não é tão simples de procurar quando o ambiente é tóxico. Quando as pessoas são ruins, é bem difícil. Mas você tem que tentar procurar um equilíbrio da boa vizinhança, por exemplo.
eu não gosto daquele cara, eu não gosto dessa menina, os dois são horríveis, mas nós temos que fazer a roda girar, nós somos um time. Então, não preciso ser seu amigo, não preciso chamar você para comer uma pizza, nem você para tomar uma cerveja comigo. Mas então foi o seguinte, vamos aqui, a gente ser o melhor do que a gente pode. Equilíbrio. Procurar equilíbrio. Se você não se equilibrar, você se torna uma pessoa desequilibrada, você não tá se reconhecendo, você não está achando o ponto que você precisa mudar. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu gostaria que vocês gravassem para o resto da vida de vocês também, é do Henry Kaiser. Problemas são oportunidades vestidos de roupa de trabalho. Isso aqui tem a ver com nós reconhecermos a nossa realidade. Qual que é a minha realidade? Eu tenho um filho que não me obedece. Qual que é a minha realidade? Eu tenho um filho rebelde. Qual que é a minha realidade? Eu tenho um trabalho que eu odeio. Tá, mas dentro de tudo isso, eu tenho um casamento que não está dando certo. Dentro de tudo isso, sempre vão existir problemas, óbvio. Mas, se você conseguir pegar esses problemas e usar eles como oportunidade, você vai começar a entender que pode encontrar soluções dentro do que você acha que é o pior, vasculhando lá aquele caminho, um deserto terrível, tudo ruim. Mas espera aí, problemas são oportunidades, vestido de roupa de trabalho. Vamos trabalhar para que isso melhore. Porque se você não der o primeiro passo reconhecendo a realidade, pode ser que os outros não dêem. Seja você um agente transformador de ambientes. Você vai ver que todo ambiente muda, tudo muda, o seu filho muda. O filho que pode estar dando problema, vamos tentar entender o problema que está passando e tentar transformar isso numa realidade diferente. Vamos tentar pegar uma situação que aconteceu essa semana, meu filho brigou na escola, fala, filho, por que você brigou? O que aconteceu? Ah, porque ele me xingou. Por um lado, foi bom que ele não está se deixando se abater por bullying, xingamento. Por outro lado, não é para ter violência. Então, você instrui, filho, beleza. Não precisa ir para violência, não precisa xingar. Você não precisa, às vezes, dar nem ouvido, porque o que eles querem é ser melhor do que você é melhor do que eles. Pronto. Você já está começando a colocar dentro do seu filho que ele não precisa ser um deles para ser melhor que eles. Ele pode ser um deles de uma maneira boa. Então, olha o problema e transforma numa grande oportunidade. Lembre-se que talvez você, que é pai ou mãe, seja... Eu não sei aqui, uma pergunta, coloca aí para mim, por gentileza. Quem aqui é pai e mãe de primeira viagem, um único filho? Se você é pai e mãe, você está num estágio da vida, né? De ser pai e ser mãe. Você nunca foi pai e mãe. Só que você tem que lembrar que o seu filho também nunca foi adolescente. Então, entenda essa realidade. Olha que confusão. Eu sou pai e mãe, estou tentando fazer meu filho entender a situação que eu quero, só que ele também é adolescente e não entende o que você está falando. Opa, e reconheci a realidade. Como é que a gente vai trabalhar isso? São duas pessoas aprendendo. Um aprendendo a ser pai e mãe e outro aprendendo a ser filho, sendo adolescente. O córtex neofrontal dele não está formado, ele não tem aquele raciocínio igual nós temos, de pensar de uma maneira diferente para ter uma razão. Ele age por impulso. O adolescente é aquele que está gritando no McDonald's. E pai, grita alto e fala com o empate, e gosta de gritar, e você fala, moleque, cala a boca, para de gritar, tô passando vergonha no shopping. É porque ele age por impulso. Ele não está percebendo a realidade, que isso é tipo ridículo. Para ele é legal, ele quer chamar atenção. Então, realidade. Entender a realidade e trabalhar em cima disso. E uma coisa muito importante da saúde emocional e inteligência emocional. Não sei se você já descobriu qual que é a linguagem de amor do seu adolescente. Eu tenho um livro aqui, ó. As 5 linguagens de amor na adolescência. Esse Gary Chapman, ele já escreveu as 5 linguagens do amor para todo mundo. Mas ele também escreveu um livro sobre as 5 linguagens do amor do adolescente. Esse é um livro para quem tem filho adolescente de cabeceira. Porque se você não entender a linguagem de amor do seu filho, pode ser que você está dando PlayStation para o seu filho, você está dando iPhone 15, o último Mega Max, Power Super, blá, 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 está dando viagens para Disney, e ele só queria um abraço. Ele só queria um tempo de qualidade. Quando você não entende qual é a linguagem do amor do seu filho, é como tentar encaixar o quadrado no triângulo. Sabe aquele brinquedinho de criança, para a criança aprender as cognições, quadrado, triângulo? Ele fica confuso. A sua família fica confusa. Então, olha só, as 5 linguagens do amor. Palavras de afirmação. Tem adolescente que precisa ouvir, filho,
Você errou dessa vez, mas você é muito bom. Eu gostei que você se esforçou. Se você ficar falando pro seu filho que ele é ruim, que ele só tira nota ruim na escola, que ele é um vagabundo, que ele ouviu isso, pode falar isso pro filho, todo mundo, você é vagabundo, eu pago sua escola para você ficar fazendo isso. Ele está precisando de palavra de afirmação. Ele não está sabendo se expressar que ele precisa disso. Você é o adulto. Ele é o adolescente doido, maluco, que está crescendo. Então, algumas palavras de afirmação são muito importantes para que estimule ele. Toque físico, um abraço. Um abraço pode mudar uma situação. Tempo de qualidade, que é o que eu falei da menininha lá, que queria que o pai ficasse com ela, que o celular era mais legal do que ela. Atos de serviço. Tem adolescente que, se ele for servido, ou você colocar ele para servir, ele se sente importante, melhora a autoestima dele assim absurdamente. E tem, obviamente, a maioria dos adolescentes que quer ganhar presente, né? Mas talvez não ganhar presente legal. Mas um abraço, quando perceber que ele está meio triste, vale muito mais que um iPhone frio, gelado, que vai ficar vendo videozinho de TikTok, vai ficar fazendo isso aí, e acabou com o passo, é frio, é vazio. Olha, deixa eu contar uma história para vocês. Eu estava trabalhando numa empresa multinacional aí na Zona Leste, na Vila Matilde, e eu tenho facilidade para criar amizade. Inclusive, se todos vocês aqui quiserem ser meus amigos, é fácil comigo, tá? Eu não sou daqueles que criam amizade de longe, mas tudo bem. É um defeito é uma qualidade minha. Aí eu criei uma amizade com a Mary Help. Chamo ela de Mary Help porque o nome dela é Maria do Socorro, entendeu? Mary Help, beleza. Chamava ela de Mary Help. Aí, a Mary Help, ela era uma pessoa muito para cima, mas daqui a pouco ela era muito para baixo. Eu ficava, por que será que ela tem esses altos e baixos? Aí eu vim descobrir que ela tinha uns problemas sérios com os filhos. Os filhos dela estavam dando trabalho com drogas, com álcool, droga. E é tudo filho adolescente, 17 anos, fumando narguilé, essas coisas. Aí, um dia eu fui no meu carro, precisava pegar um negócio, e eu vi uma pessoa deitada, com a cabeça entre as pernas, chorando de soluçar. Você percebia que a pessoa... Falei, nossa, o que está acontecendo? E de acordo com como eu me aproximei, eu percebi que era a Mary Help. E como eu tinha uma certa liberdade com ela, né, falei, Mary Help, pus a mão assim nas costas dela, ela nem tinha percebido que eu tinha chegado perto dela. Eu pus a mão nas costas dela, ela deu um pulo, assim, um susto. Eu falei, mas sou eu. Ela estava com os olhos inchados, chorando muito. Eu falei, Mary Help, tudo bem? Eu não fiquei sem palavras nessas horas. Você quer achar palavras motivacionais, você quer, né, trazer uma palavra de apoio. Aí ela falou assim, eu falei, o que eu posso fazer por você, né? Ela falou assim, hoje eu só quero um abraço. Falei, por isso não. Eu dei um abraço nela, ela agarrou forte, assim, no pescoço, ela era baixinha, ela me puxou para baixo, assim, eu fiquei envergado. Aí ela ficou agarrada assim, chorou mais um pouco, aí ela soltou, ela enxugou os olhos, assim, e mudou, aí sorriu. Obrigada, era tudo que eu precisava hoje, só um abraço. Deu as costas e foi embora, me deixou lá falando. E eu tava de camisa branca, ficou tudo molhado aqui, eu falei, agora para voltar para o meu departamento para explicar isso aqui, né? Negócio meio estranho. Mas você repara, depois, em outro momento, ela veio falar comigo, ela falou que eram os filhos dela e tal, mas o que estava mais apertado para ela é que os filhos dela e o marido não davam atenção para ela. Ela era tipo uma visitante na casa. Então não tinha quem falasse palavras de afirmação para ela e quem desse um abraço. Um abraço, gente. Eu dei um abraço, só isso. Não fiz nada, não falei nada, não fiz palestra motivacional, não fiz os 3 tópicos do ser humano para ser feliz em 21 dias. Não fiz nada disso. Um abraço. Um abraço. Reflita aí se seu filho não está precisando apenas de um abraço. Isso é inteligência emocional na atitude. Bons relacionamentos. Bom, talvez você me pergunte assim, mas Marcos, existe alguma técnica, algum exercício para melhorar, então, a minha saúde emocional? Tem. Acabei de falar 3. Essas 3 que eu te falei, mas a primeira de todas é a atitude, que eu pedi para alguém falar e o Fábio falou. Você tem que começar a tentar. O negócio não é você não fazer, é você não ter atitude de começar. Você entende? Você tem que começar. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que dar o primeiro passo. Eu, com meu pai, eu tinha um distanciamento monstro, absurdo. Eu até escrevi um capítulo de um livro, que vai sair agora no final de julho,
O capítulo que eu escrevi, são vários autores, né? Sou um dos coautores, é Vencendo a Barreira do Ódio. Eu tinha um ódio mortal do meu pai. E depois eu conto isso com mais calma para vocês, e vou resumir. Eu não conseguia me ver perto do meu pai. Era uma pessoa que era estranha para mim. Era uma pessoa que, dentro da mesma casa, a gente... Talvez ele, numa atitude de tentar me amar da maneira dele, fez com que eu odiasse ele. Até um dia que eu achei a arma dele, ele era do exército, e eu com aquela arma na mão, eu pensei, ele ou eu? Porque os dois juntos não vai rolar. Só que alguma coisa falava dentro de mim, uma voz maligna, falava assim, se você tirar a sua vida, ele vai ficar com remorso porque não te amou como deveria. Entende o perigo do distanciamento entre um pai e um filho? Em resumo, eu não fiz nada, graças a Deus. Calma, você estava esperando assim, nossa, você matou seu pai. Não, não matei meu pai, graças a Deus. Nos perdoamos ainda em vida e tivemos um relacionamento muito próximo. Depois dos 25 anos de idade, depois dos meus 25, eu perdi um tempo enorme na minha vida que eu podia ter um relacionamento mais íntimo e profundo com ele, com coisas que a gente não se entendia. Bastou uma conversa, um abraço e a gente se entendeu. Aí você lê depois o capítulo do meu livro, você vai ler com detalhes, tá bom? Mas olha, comece devagar. Eu pus essa foto aqui, eu fiz, o Fábio está aqui inclusive comigo, né? Foi o Fábio que falou a frase aí. Nós fizemos uma viagem do Caminho da Fé. 300 quilômetros pedalando de bicicleta. A gente foi de Águas da Prata até Aparecida andando de bicicleta. 5 dias pedalando, 300 quilômetros. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Ah, você quis fazer um desafio? Para que fazer isso? É justamente para a gente tratar a nossa inteligência emocional. Eu sou um ciclista. Eu podia estar só andando daqui e ali. Falei, cara, eu vou enfrentar um desafio maior. Porque eu já vi que eu melhorei aqui, melhorei ali, mas eu não queria levar esse desafio só pelo desafio, por desafiar. Mas sim para entender o quanto eu posso alcançar ainda. Para vocês que não sabem, eu tô com 68 anos, com cara de 47, e já não sou um garotinho. Então, eu falei, cara, com o auge da minha saúde, que eu, graças a Deus, estou bem, eu quero me desafiar, eu quero ver até onde eu chego. E o Fábio está aí comigo, ele é prova. A gente pegando estradas sem nenhuma árvore, o sol pegando na cabeça, fritando, 36 graus. E a gente olhava no nosso GPS, nossa, ainda falta 20 quilômetros, e só ladeira, ladeira, ladeira. E aí que mora a sua expertise. Você tem que fazer com que seu cérebro trabalhe para você. Nós temos uma técnica no ciclismo. Se a gente estiver subindo uma ladeira e a gente ficar olhando para a ladeira, você não consegue subir nem 10 metros dela. Agora, se na ladeira você olhar para a roda da bicicleta, para o pneu da frente e se concentrar, e eu fazia assim, falta só mais um pouquinho. Falta só mais um pouquinho. Concentração. Falta só mais um pouco. Eu sei que eu vou conseguir. Falta só mais um pouco. Eu sei que eu vou conseguir. Você começa a dar um ar para o seu cérebro. Você começa a falar para ele: não, isso aqui não é uma barreira que eu não vou vencer. Eu vou. E mais um pouco. E mais um pouco. Em resumo, nós vencemos todas as ladeiras. Nós fizemos 300 quilômetros, pedalando que nem um louco. E quando a gente chega, a sensação, né? Vencer! A gente lá na frente, lá da Basílica, lá, com as mãos pro alto, tiramos foto. O seu cérebro, ele pode ser ensinado. E você tem que tomar cuidado com o que você vê, porque ele te engana e te coloca limites. Cuidado com as crenças limitantes. Cuidado para você olhar para uma coisa e falar assim, eu não posso. Será? Será que você não pode dar um passo a mais em direção ao seu filho para perdoar de uma coisa que ele fez? E vice-versa, nós vamos trabalhar isso com eles também lá. Será que você não pode trabalhar uma proximidade do seu filho? Olha para a roda da bicicleta e fala, eu consigo, eu vou conseguir, só um pouco mais, um pouco mais. E isso você vai levar para a sua vida inteira, no seu trabalho, nas coisas que você faz, no seu emprego ou no desemprego. Continua a procurar, continua a mandar currículo, continua. Mas nunca deixe de tentar. Só isso. Nunca deixe de tentar. Esse é o principal que você tem que fazer. Nunca deixar de tentar, de hipótese nenhuma. Porque aí você vai trabalhando o seu cérebro e o seu cérebro vai entendendo
que pela repetição, pela continuidade, ele vai falando, sim, você consegue. Sim, você consegue. E você vai descobrir uma coisa sensacional na sua vida. Eu estou falando por mim. Por mim. Você vai descobrir que as barreiras já não ficam sendo umas barreiras tão intransponíveis. Você olha para aquilo e fala assim, isso aí eu enfrento, hein? Não sei se eu vou conseguir, mas tentar eu vou. Eu não sei se eu vou conseguir, mas tentar eu vou. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Você tem que colocar dentro de si que você vai conseguir. Agora, não vai fazer loucura, né? Vou subir o Monte Everest sem equipamento e treino. Você vai morrer nos primeiros 10 metros. Eu estou falando de você fazer as coisas com responsabilidade. E o nosso cérebro, repetição, repetição, uma nova habilidade. Por que que os atletas de alto nível esportivo, eles ganham medalhas e são considerados mega powers extraterrestres? Porque é repetição. Repetição. Não consegui, vou tentar de novo. Não consegui, vou tentar de novo. Vou melhorar 1/10. Olha os nadadores, gente. Os caras ficam treinando 6 meses, 1 ano na piscina para melhorar 1/10 de segundo. 1/10. Então, é repetição e continuidade. Aí você vai ver como você vai conseguir. Coloca aí no grupo aí. Eu vou repetir até conseguir. Coloca aí, eu quero ver se você está me prestando atenção na palestra. Eu vou conseguir, eu vou repetir até conseguir. Beleza. E aonde você estiver, nós já estamos indo para o nosso finalmente. E aonde você estiver, o lugar que você estiver na sua vida, seja você o agente de mudança. Muda o ambiente. Muda o ambiente. A vida é como um eco. Se você não está gostando do que você está ouvindo, muda o que você está gritando. Às vezes você está ouvindo a sua própria voz e fala, nossa, nem eu me aguento mais. As pessoas não estão te aguentando. Olha como é maravilhoso você chegar num ambiente pesado e você dar um abraço para o pessoal. "Oh, posso dar um abraço?" Você vai ver que vai mudar. Tu foi, nossa, o cara me abraçou. Era só um abraço. Fala um bom dia para as pessoas que não têm bom dia em casa. Muda o ambiente. Gente, tá muito pesado aqui. Vamos fazer um negócio diferente aqui? Conta uma piada aí. Muda o ambiente. Faça com que a coisa seja leve, mas seja você, não espere isso do outro. Isso é inteligência emocional, porque vai ajudar você mesmo. Quando você entra num ambiente de trabalho pesado, eu trabalhei muitos anos aí como gestor, e às vezes eu ia para umas reuniões pesadas com diretoria, todo mundo apontando o dedo no outro, aquela reunião pesada. Eu falei, meu Deus do céu, você não entregou a data, o prazo, as metas. Eu falei, "Vixe." Você sai daquela reunião pesada. Aí eu lembro que quando eu entrava na reunião, porque todo mundo olhava pra minha cara com aquela cara, vou te matar, tá me devendo, vou te matar, tô me devendo. Aí eu lembrava, às vezes, de coisas boas que alguém fez para a empresa. Aí eu falava, cara, antes de começar a reunião, aqueles minutinhos antes, eu falei, cara, lembra aquele projeto que você entregou lá? Inclusive, foi muito bom, foi tão bom que o cliente me ligou lá e elogiou. Nossa, o cara mudou o ambiente. Pô, aquilo foi legal, né? Foi. Aí o tratamento da internet mudou tudo. Imagina com o seu filho. É disso que eu estou falando. Ele, seu filho, talvez ele não tenha essa capacidade de entender o que é mudar um ambiente. Mas você tem. Então, ó, nunca deixe de tentar. Você tem que tentar, tá bom? O mínimo que você vai fazer. Agora, reflita nessa frase e nós vamos terminar. Ignorar nossas emoções é dar as costas à realidade. Ouvir as nossas emoções nos conduz à realidade. E a realidade é onde encontramos Deus. As emoções são a linguagem da alma. Elas são o clamor da voz do coração. Quando as nossas emoções, quando a nossa saúde emocional está límpida, cristalina, sem problema, o que vai sair de você, o que você vai exalar de você são coisas boas. E todo mundo ao seu redor é contagiado pelas coisas boas. Presta atenção, eu não falei contaminado, eu falei contagiado. E eu falei isso no meu podcast, a diferença entre contaminar e contagiar. Seja um agente que contagia, que traz alegria, que muda tudo, que faz com que as coisas sejam melhores. É disso que nós estamos precisando, de pessoas que queiram fazer as coisas ficarem melhores. A gente está complicando demais a nossa vida ultimamente em tudo. Vamos melhorar. Eu vou passar para vocês essas referências, se vocês quiserem comprar esse livro. Não sei se a Cris já conhece esse livro, deve conhecer. The Cry of the Soul,
Dr. Dan B. Allender. Desculpa aí o pessoal que é do inglês aí, tá? Se eu estiver falando errado, vocês me perdoam. E Dr. Temper Lodman III, o terceiro. Esse livro tem tradução para o português e traz essa frase para a sua vida. E eu queria terminar aqui com vocês trazendo um exemplo sensacional. Quantos aí lembram do Vanderlei Cordeiro? Coloca aqui para mim. Eu lembro do Vanderlei Cordeiro. Aí você coloca assim, não lembro dele, não sei nem quem é. O Vanderlei Cordeiro, gente, ele mudou a história do atletismo brasileiro. Ele mudou a cabeça, no meu caso, já era mais jovem, saindo da adolescência, mas ele mudou a minha forma de pensar a respeito da vida. E eu queria lembrar com vocês um pouco do que foi isso. Lembra de Atenas 2004? Nossa, 2004, nós estamos em 2024. Eu era bem novo, eu nem lembrava o que eu fazia naquela época, mas em 2004, em Atenas, as Olimpíadas, Vanderlei Cordeiro estava correndo, fazendo a maratona lá, tal, e ele estava em primeiro. Ó, e já é difícil, né, um brasileiro ficar em primeiro em qualquer modalidade, né? São poucos nossos brasileiros que conseguem ficar medalha de ouro, prata, né? A gente sempre fica lá super feliz porque nós ganhamos prata, ganhamos ouro. Aí você pega chinês, pega americano, os caras tudo sempre ouro, ouro. Aí você vai ver lá o que eles têm de ouro é o que a gente tem no placar geral de medalhas, né? Mas enfim, o Vanderlei estava lá correndo maratona, 40 quilômetros, se não me engano, já estava fazendo a volta que ia entrar no estádio, o público estava lá, todo mundo esperando a maratona acabar, todo mundo já esperando, e o Vanderlei estava em primeiro, vindo, quando de repente, esse infeliz que está aparecendo aqui, ó, esse carinha aqui, ó, ele pula a cerquinha que estava fazendo a delimitação do povo, né, porque a corrida era no meio da rua, e ele puxa o Vanderlei para fora da corrida. E ele, desesperado, assim, começa a ir para o lado, ai meu Deus do céu. Aí as pessoas vêm e começam a ficar ali e tentando tirar ele, não sei o que lá. A primeira pergunta que eu faço para você, qual era, Cris, pergunta para você, escrever aí e depois responder também. Você acha que, qual que era o comportamento do Vanderlei? Ele era colérico, fleumático, melancólico, sanguíneo? Sabe por que a gente perguntou isso aí? Porque o Vanderlei não fez nada. Quando eu vi essa cena, eu falei, se eu tô lá... E olha que eu sou sanguíneo, sou o cara da alegria. Eu ia tentar, sei lá, chutar as partes íntimas desse cara, sei lá, fazer alguma coisa, me solta, dar um soco na cara dele. É a corrida da minha vida, eu vou ganhar uma medalha pro meu país. E o cara segura ele. Nessa que o cara segurou ele, os dois que estavam atrás dele, que era o segundo e terceiro lugar, passaram ele. E aí, os caras conseguiram soltar o Vanderlei, ele entrou. Aí agora que vem a parte que é mais emocionante de tudo, né? Entrou o cara que ficou em primeiro, por causa da situação, o cara que ficou em segundo. Quando o Vanderlei Cordeiro entrou no estádio, o estádio inteiro, em pé, ovacionou. Não importou quem ganhou a corrida, importou quem teve o espírito de chegar até o final. A nossa inteligência emocional está ligado a isso. Não importa quem chega primeiro. Se você é uma pessoa que quer sempre ser o primeiro, você está com a saúde emocional quebrada, destruída. Você precisa mudar a sua mentalidade. Na maratona da nossa vida, não é quem chega primeiro, e sim quem chega. Quem tenta mais um pouco, quem respira. Agora eu vou. E o estádio inteiro gritando, Vanderlei! Aí a pergunta que eu faço para todos vocês aqui. Dou agora R$1.000, não vale pesquisar na internet, para quem falar quem foi o nome da pessoa e o país de quem chegou em primeiro nessa corrida. Tô brincando, não vou dar R$1.000, não posso. Mas eu duvido você saber quem foi. Porque naquele momento o que importou foi quem chegou e como chegou. E o Vanderlei foi lá e mostrou para o mundo inteiro o que é o espírito de inteligência emocional e o espírito olímpico. Tanto é, gente, que o Vanderlei Cordeiro, ele é um dos únicos atletas no mundo a ganhar essa medalha, que eu vou tentar arriscar aqui e falar. Tem alguém que fala francês aí? Pierre de Coubertin, deve ser algo assim, Pierre de Coubertin,
Sei lá. Ele ganhou essa medalha. Essa medalha é a maior honraria do atletismo. E o que eu queria falar para você? Na sua saúde e na sua inteligência emocional. Você vai ganhar essa medalha quando você começar a tentar. Eu não estou falando para você ir lá e conseguir é outra história. Mas você correr a maratona da sua vida e passar aquela fita no final. Terminar a corrida. Sem se importar se você vai ser primeiro, mas terminar. É isso que mais importa. E quando você olhar para os seus relacionamentos, você vai falar assim, eu quero ganhar a medalha Pierre de Coubertin, sei lá. Eu quero ganhar essa medalha, porque é a medalha da minha vida que vai me fazer uma pessoa vitoriosa pelo que eu tentei, pelo que eu me esforcei, e não por um simples metal. Você me entende? Não é o metal, não é o dinheiro ele ganhou. E agora uma coisa muito legal, né? Eu que sou palestrante, virei fãzaço do Vanderlei, né? Porque ele se tornou um dos palestrantes mais conhecidos no mundo, inclusive. Ele hoje vive de palestra. Ele sai por aí, toda vez que tem uma Olimpíada para abrir, chamam ele para fazer alguma coisa. Ou levar a tocha, ou fazer parte da comissão, ou falar alguma coisa para os atletas, para abrir ou para fechar. Toda vez que tem alguma coisa, Vanderlei. Gente, a honra é dada àquele que tenta, àquele que não desiste. É isso que você vai ter na sua vida, inteligência emocional, honra na sua vida para que você seja sempre vitorioso, alcance, ultrapasse a linha. E aí? É isso. Entendeu? É isso. É isso que eu queria falar para vocês de saúde e inteligência emocional. E eu quero que vocês tenham em mente que vocês conseguem também. Vou usar uma frase que um adolescente usou no domingo agora. Eu mostrei um placar, eu fiz um campeonato para uns adolescentes lá da minha comunidade, e ele ficou em primeiro, está em primeiro no campeonato. Aí dei o microfone para ele, eu pensei que ele ia falar algumas coisas engraçadas, ele falou assim, se eu consigo, você também consegue. Eu falei, opa, vai ser palestrante também esse garoto. E é isso, gente. Que vocês tenham inteligência emocional, ou seja, atitude, para caminhar nessa vida, seguir. Só não fica no sofá parado esperando a coisa acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Beleza? Deus abençoe a todos.